Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te deixarei, até que haja feito tudo o que eu tenha te prometido. Gênesis capítulo 28, verso 15. Estas foram as palavras de Deus a Jacó. Entendo também nessa manhã que essas são as palavras de Deus para a minha vida e para a tua vida. Ao nos levantarmos nessa manhã e sairmos para as nossas atividades, nós precisamos crer na palavra de Deus. Se apegue ao que o Senhor prometeu aqui a Jacó, porque somos filhos da promessa também. Portanto, ele está dizendo: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei, até que tenha se cumprido tudo o que eu tenha prometido a você. Tenho certeza que esse dia será um dia de bênção para todos nós. Deus estará ao nosso lado, nos concederá a vitória e alcançaremos os objetivos que temos proposto no nosso coração. Temos estudado o livro do apóstolo Paulo à igreja da Galácia e nessa manhã quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 3, no verso 1. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outro, antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Eu preciso nesse momento aqui, antes de propriamente entrarmos no estudo desse capítulo, dizer a você o seguinte: não há nada mais nocivo à vida espiritual do que depositar a confiança em nossa própria justiça. Torna-se um caminho praticamente sem volta. Considerar os rituais superiores ao sacrifício de Jesus Cristo é um erro crasso para o Evangelho. Apegar-se à lei, a mais do que aquele que escreveu a própria lei, é um outro erro que nenhum cristão pode cometer na vida. O apóstolo Paulo começa a sua epístola do capítulo 3 repreendendo os irmãos aos Gálatas. Paulo sabia perfeitamente que aquela igreja tinha sido influenciada por alguns líderes e trazendo uma mensagem. E essa mensagem era completamente contrária ao que um dia ele tinha ensinado aqueles irmãos ali. E aquela mensagem nova que estava inserida dentro da igreja era uma mensagem que estava sendo ensinada que a salvação é pelas obras. E Paulo estava aqui agora corrigindo a visão dos irmãos, levando aqueles irmãos a entenderem que a salvação é exclusivamente pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Ao destacar a experiência de Abraão, Paulo lhe mostrou que a referência dada no Antigo Testamento ao descendente de Abraão não se tratava de Isaac, mas a pessoa do próprio Cristo. Capítulo 3, o verso 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. O apóstolo Paulo estava aqui agora falando, olha, as promessas dadas a Abraão, as promessas que também Isaac recebeu como sendo descendente de Abraão, nós temos que entender que Isaac era um antítipo de Cristo. Isaac estava aqui representando, prefigurando que um dia Jesus Cristo viria fazer aqui por todos os seres humanos. Deus tinha também o papel de poder abençoar toda essa terra através da pessoa de Jesus Cristo. Quando o pecado entrou nessa terra através de Adão e Eva, que foram os nossos primeiros pais, Deus prometeu a eles um dia colocar um ponto final e esmagar a cabeça da serpente. O livro de Gênesis, capítulo 3:15, ele fala: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, verso 15. Em profecia, nós sabemos perfeitamente que mulher representa a igreja. Ou seja, Satanás ficou completamente irado contra aqueles que são descendentes de Cristo. Mas a cruz, que o inimigo pensava ser a sua vitória, e a sua eterna derrota. Satanás apenas lhe causou uma ferida no calcanhar, enquanto Jesus Cristo na cruz do Calvário esmagou a cabeça da serpente para todo sempre. É o que diz o livro do Apocalipse, capítulo 12, verso 9. O apóstolo Paulo estava aqui perplexo com a atitude dos irmãos ali daquela igreja,
porque eles não tinham compreendido o Evangelho quando então receberam que a salvação seria completamente pela fé na pessoa de Jesus Cristo. A exata compreensão acerca do plano da redenção deveria ser suficiente para que não fossem enredados pelas mesmas teorias que antes eles acreditavam. Se o pecado entrou no mundo pela desobediência dos nossos primeiros pais, certamente a salvação viria pela obediência de apenas um, como diz o verso 13, capítulo 3, o verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Através do erro dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, o pecado entrou nesse mundo. Mas através da obediência de Jesus Cristo, todos nós temos o direito de usufruir da salvação em Jesus Cristo. O que nós precisamos fazer hoje é confiar nos méritos alcançados em Jesus Cristo. O que nenhum ser humano nessa terra conseguiu cumprir, viver o ideal da lei, Jesus Cristo cumpriu. E Ele atribui a todo aquele que crer nele, que confia nos seus méritos, e automaticamente Ele imputa como sendo atos para a salvação. Que maldição é esta? Que fala aqui no capítulo 3, o verso 13. É o resultado da transgressão da lei. O Senhor declara lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19 ao verso 20. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz, apegando-te a Ele, pois disso depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio capítulo 30, verso 19 e o verso 20. Cristo se fez maldição por nós sem pecado, se entregou para morrer em nosso lugar. A sua perfeita obediência pagou o preço do nosso resgate, dos nossos pecados. Nas palavras anteriores que lemos em Deuteronômio capítulo 30, verso 19 e 20, nos é apresentado o caminho para que nós possamos ser abençoados e aceitos por Deus. O que nós precisamos fazer? E amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus não pode ser uma mera formalidade. Simplesmente pelo fato de fazermos. Irmos à igreja simplesmente pelo fato de ir. Guardarmos as leis simplesmente pelo fato para recebermos a salvação. Quando nós guardamos a lei, deve ser resultado pelo amor da pessoa de Jesus Cristo, um dia expresso por cada um na cruz do Calvário. Viver uma vida de fidelidade. O nosso primeiro compromisso deve ser para com o nosso Deus. É claro que deve haver um respeito para com os líderes dessa terra, mas a nossa primeira responsabilidade é o nosso compromisso para com o nosso Deus. A segunda atitude que nós temos que fazer é dar ouvido à voz de Deus. O Senhor quer conduzir o seu povo nessa terra através da pessoa divina do Espírito Santo. Ele fala ao nosso coração, Ele move a nossa vida. E a terceira atitude, nós temos que nos apegar à pessoa de Jesus Cristo. É necessário amar ao Senhor, é necessário viver uma vida de fidelidade a Ele. Cumprir, seguir esses três requisitos é viver uma vida de abundância nessa terra, que o Senhor promete a cada um de nós. Portanto, o capítulo 3, o verso 28, Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Além de ter distorcido a relação de um povo em detrimento de outro, o pecado também destruiu a relação entre homens e mulheres, criada por Deus em Gênesis 3,16. E ao longo das eras, inúmeras mulheres têm sido anuladas e oprimidas por muitos homens. Homens e mulheres são iguais diante de Deus, não só pela criação, mas também pela redenção. Aliás, a criação e a redenção são os dois grandes niveladores dos seres humanos. Tanto homens como mulheres foram criados por Deus e, de igual modo, salvos pelo sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário. Não surpreende, então, que Paulo tenha destacado que não há homem nem mulher,
pois todos são um em Cristo. Embora sejam diferentes na sexualidade, em Cristo, homem e mulher estão no mesmo nível de igualdade. Jesus Cristo veio aqui a essa terra para corrigir a disparidade imposta pelo homem nessa sociedade. Durante seu ministério terrestre, Cristo respeitou, protegeu, defendeu as mulheres de discriminações da ordem social e religiosa. Nessa manhã, irmãos, ao concluirmos aqui o capítulo 3, o que nós temos que entender é que em Jesus Cristo nós podemos receber a nossa salvação. O que nós temos que fazer a cada manhã é nos apegarmos ao Senhor, é dedicarmos a nossa vida a Ele. Entendendo que ali na igreja da Galácia, os irmãos ali foram infectados por uma doutrina antibíblica, mas o que nós temos que fazer nos dias atuais é nos apegarmos à palavra de Deus e confiarmos nos méritos únicos e suficientes da pessoa do nosso Salvador Jesus. Crendo nele, confiando nele, nós teremos o direito de viver com o nosso Deus por toda a eternidade. Que Deus te abençoe nessa manhã, guie a tua vida, a nossa caminhada e que muito em breve nós possamos nos encontrar com o nosso Salvador e viver com Ele para todo sempre. Bondoso Deus e Pai, nos toma nas tuas mãos, guia a nossa vida, perdoa os nossos pecados, nos ajuda a cada dia a fazer a tua vontade. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.